Finalmente a série Andor está sobre nós. Mas será que é tudo isso mesmo? Star Wars Andor é uma das séries Star Wars já feitas, né? Parabéns, Zé! Eu não posso dizer, nesses 3 primeiros episódios que estrearam, que a série é toda boa. Porque são só 3 episódios, faltam obviamente mais 9, uma temporada totalizada de 12. Mas eu devo dizer que eu gostei do que eu vi, porém eu não gostei da forma que eu vi. A verdade é essa, eu acho que a série Andor ela se beneficiaria muito mais se os episódios eles fossem cortados ou dirigidos como uma coisa só. Porque a gente sabe que no serviço de streaming não tem por que você ter uma certa limitação com a quantidade de tempo, sendo que Star Wars é da Disney, Disney Plus é da Disney, então não tem necessariamente um problema em si em você ter se tratando de tempo de duração dos episódios. Eu notei que os 2 primeiros episódios, eles tiveram a sensação um pouco mais devagar, normal. Acontece para um piloto, o segundo episódio também da temporada. A história começa a engrenar no terceiro episódio. Você vê que nos 2 primeiros é mais assim o world building, né? A construção de mundo, a construção de personagens, aquela sensação de dizer, a gente está te jogando na história aqui, onde o Cassian se faz presente como protagonista. Apesar de que eu acho o seguinte, se esses 2 episódios fossem lançados de uma vez só e excluíssem o terceiro dessa leva, a recepção seria bem menos calorosa para a série do Cassian. A gente tá numa época que as 3 episódios serem lançados de vez é uma coisa super normal. Tudo bem, a gente entende, mas não necessariamente é aquele negócio que precisa ser filmado, ser contado daquele jeito, porque chão pra contar a história tem, né? A gente já viu que Game of Thrones, por exemplo, não fugiu de estrear episódios com 1 hora e 20. A gente também viu que Game of Thrones também não fugiu de fazer season finales de 1 hora e meia. Então, assim, necessariamente a gente se pergunta, tá? Por que exatamente dividir isso em 3 episódios e não um long feature? Então, um filme certo com alguns cortes, alguns pequenos cortes que talvez beneficiariam muito o episódio, certo? Mas de resto, bora lá, né? É difícil avaliar isso aqui como 3 histórias separadas ou 3 capítulos separados, né? Obviamente, você assistir os 3 episódios de uma vez só facilita pra caramba o seu entendimento, a sua compreensão, o seu aproveitamento também da série, né? Então, assim, bora passar pelos episódios aqui, mas considerando como se fosse uma coisa só, certo? No primeiro episódio, a gente já abre, né, uma coisa diferente pra Star Wars, além da vibe Blade Runner e tal. A gente abre em um planeta chamado Morlana 1, né, Morlana 1, e é bem identificado que a época que a gente tá é 5 anos da Batalha de Yavin. E isso é, obviamente, bem importante, porque a gente que preza por uma boa história, uma história escrita, que a gente quer acompanhar direitinho, assim, canonicamente, essa linha do tempo aqui, essa linha do tempo aqui, a gente já sabe onde é que Cassian Andor está situado, né, naquela história ali da série que tem o nome dele. Então, só pra ressaltar uma leve observação, 5 anos da Batalha de Yavin é a mesma época que Rebels começa, né? A época que o Ezra Bridger, ele se junta à rebelião e tudo, que a Jyn Erso, ela é abandonada pelo Saw Gerrera, e obviamente é nesse momento da galáxia onde a rebelião contra o Império está tomando seus momentos iniciais, algo que talvez a gente veja na série, algo que a gente viu em Rebels, a declaração oficial da rebelião através do discurso de Mon Mothma, mas a gente tá percebendo umas certas tensões se acumulando aqui, e algo que talvez dê espaço a mais para quando eventualmente a gente sabe a Mon Mothma chegar em cena aqui. Então bora lá. Além, né, obviamente de toda a vibe cyberpunk, a gente é apresentado uma coisa bem mais madura para os padrões de Star Wars. A gente vê que Cassian ele está indo em direção a uma casa de prazeres, né, por assim dizer. E isso não, obviamente já tira um pouco do contexto de beleza, isso aqui é Star Wars, é para criança. Isso aqui você sente que a pegada é mais madura e menos Disney possível, né? Apesar de que não necessariamente ser menos Disney ou mais Disney possível é uma coisa ruim ou boa, mas você vê uma certa quebra de padrão conforme as coisas que acontecem em Star Wars nas sequels, ou as coisas que acontecem na própria série do Obi-Wan, por exemplo, ou a própria série de The Mandalorian, onde você trata um pouco esses temas, mas um pouco mais discretamente, não tão estampados na cara assim, que é aquela referência que as pessoas mais velhas entendem, mas as crianças não. O que é o contrário do Cassian. O Cassian explicitamente fala que ele está em um bordel, né? Ele está naquela casa de prazeres, procurando por alguém, e a pessoa oferece aquela coisa mais casual e aquela coisa mais despregada, né? Do sentimento do amor e por aí vai. É uma pegada bastante interessante para se trazer para o universo Star Wars, porque de primeira a gente já sabe que vai ser uma série completamente diferente do que a gente se acostuma a ver. Tem um padrão normal de Star Wars e a gente quer algo a mais, aquela pegada mais madura. Obviamente não é 100% mais maduro, né?
claro, mas a gente tem aquela pegada de dizer, ó, isso aqui é diferente se você estivesse querendo algo um pouco mais maduro pros padrões de Star Wars. E só contar, tá? Antes que eu esqueça, essa review, ela contém um pouco de spoilers, não necessariamente eu vou contar tudo aqui, porque tem muita coisa aqui que, como eu falei, ela não tá funcionando exatamente de primeira, não funciona exatamente de segunda, do terceiro episódio ela começa a engrenar, mas é uma coisa que é mais, como eu falei, tá jogando você na história onde o Cassian está envolvido e apresentando aquilo pra, obviamente, depois tudo aquilo fazer valer a pena. E bora lá, quando a gente começa o episódio, a gente passa por um Cassian. O Cassian, ele não necessariamente sendo o mocinho da sua história, você vê que ele é protagonista, mas não mocinho. Isso é uma coisa importante. Pelo simples fato que a gente encontra o Cassian em Rogue One, de um certo jeito, ele era bem mais polido, mas a gente vê que ele ainda executou o seu informante lá em Rogue One. E nessa abertura aqui, ele não é necessariamente diferente. Ele é chantageado pelos sentinelas lá do planeta de Morana 1, onde a história abre. Ele acidentalmente mata um dos sentinelas e o outro ele pede clemência, diz que foi somente um acidente, um engano, e Cassian mata ele. Ele não fica ressentido, ele não se arrepende daquilo, nem nada disso. A gente vê que o Cassian ele faz tudo o que é para sobreviver. E a gente tem duas vertentes sendo contadas de história aqui. A primeira é o Cassian no presente, que ele está em posse de um item recuperado, querendo vender para passagem para fora do mundo. E outra vertente de história é o passado do Cassian, explicando como é que ele eventualmente se encontrou com a mentora dele, chamada Marva. Uma história que lá no passado, sinceramente, não cativa muito até o final do terceiro episódio. Porque a gente vê, tá, isso aqui eles vão contar essa história até o final do plot de Endor. Ou então ao menos até o final da primeira temporada. Porque a gente vai entender um pouco das motivações do personagem. Mas a gente tem uma história de origem contada que poderia ser um pouco mais, não resumida, mas um pouco menos tratada em cena. Porque a história do passado não começa a andar até a nave lá cair. Isso acontece em termos de 5 minutos, 6 minutos. E a gente para alguns momentos essenciais do episódio que está acontecendo no presente para se debater em flashback. E isso é uma coisa que não necessariamente ficou legal pro pacing da história, mas casou com o final, né, e tal, encaixou bem, mas eu acho que eles poderiam ter cortado um pouco ali, botado a duração, como eu falei, eu acho que os 3 primeiros episódios de Cassian se beneficiariam mais se fosse um episódio só, a verdade é essa. Então bora lá, voltando aqui, né, pra aquela cena do episódio 1, a gente tem, obviamente, Dual Fates, não, mentira, não é esse episódio 1, tá? O mundo, ele não é construído em cima de você, você não sabe o que está acontecendo ali de momento, ele não segura sua mão e diz, ó, isso aqui aconteceu isso aqui, não. A gente tá no meio da história do Cassian. O Cassian ele já é conhecido por muita gente como aquele trapaceiro, como aquele cara que não cumpre promessas, como aquele cara que você não pode confiar ou que tá sempre lhe devendo um favor e nunca lhe paga. É uma coisa que você vê que o Cassian ele já é um personagem bem construído, bem definido, ao contrário de, por exemplo, o Mando. A gente vê que o Mando ele tem uma revelação quando ele se encontra com o Grogu, diz que talvez Caçador de Recompensa não seja totalmente aquilo que ele está pensando. Ele tem aquela sensação de dizer, beleza, agora eu sou responsável por essa criança. Endor não. O Cassian, ele simplesmente ele já sabe o que ele é e já é determinado a fazer o que ele tem para fazer ali naquela cena. E ele não poupa nem o esforço em dizer que ele não é o mocinho. Todo mundo sabe que ele é trapaceiro, que ele rouba, que ele faz todas as coisas erradas e eventualmente sai por cima. E isso cansou muita gente, inclusive o tal do Tim, que delata o Cassian pra esses tais sentinelas, né, que ele encontrou em Morana 1. E você é jogado nessa história. Cassian, ele assassinou 2 oficiais sentinelas. E você tem um inspetor, que o inspetor desses sentinelas, ele não tá nem aí, porque ele tem que bater ponto com o Império, e ele diz, não, aqui tá tudo seguro, a gente não precisa da ajuda do Império aqui, nossa taxa de crime tá muito legal, os nossos oficiais estavam fazendo coisas que não deveriam, mas a gente tem o vice-inspetor Karn, que eu super gostei dele, ele acredita no que aquilo não está certo, e ele tem um trabalho pra fazer. Então ele junta com pessoas que acreditam que aquilo é, na verdade, trazer justiça aos sentinelas, por causa que tem 2 pessoas mortas, e ele vai atrás do Cassian por causa disso, enquanto o inspetor fala, não, deixa quieto, isso aí tá fora de nossa alçada, isso aí não precisa se preocupar com isso. Os sentinelas, eles não sabem que Cassian está com aquela unidade, que é muito importante para rastrear coordenadas espaciais do Império, mas eles estão procurando ele pelo assassinato de 2 oficiais sentinelas, lá em Morana 1. E aí, basicamente, a premissa dos 3 episódios é essa. O tal do Tim, que delatou o Cassian, ele acaba morrendo pelas mãos dos sentinelas, né? Eu achei que os sentinelas, eles foram bem trabalhados a ponto de não parecerem meio patetas.
que é uma coisa que tava faltando um pouco em Star Wars. Mas talvez não só em Star Wars, mas no entretenimento como um todo. De não deixar os vilões meio patetas a ponto de o mocinho escapar de uma certa forma bem conveniente pro roteiro. Viu, Obi-Wan? Carne, eu super gostei. Você vê que ele tem um conflito interno consigo mesmo. Ele talvez não esteja tão preparado para a realidade de batalha, da realidade de uma guerra iminente, talvez, né? Coisas que são maiores do que ele. Você vê que ele é mais aquele policial. Ah, beleza, tem um cara para ser preso aqui, bora lá prender ele, não tem muito conflito, beleza, tal. Mas aí ele vê que o Cassian é muito mais do que isso. E é um pouco difícil, como eu falei, de avaliar os 3 episódios separadamente, mas é isso. Basicamente, assim, o plot é esse, desses 3 primeiros episódios. Não tem muito o que se falar, é um plot relativamente simples, mas bem atuado. O Diego Luna entrega, obviamente, sua atuação bem pra caramba. Você vê que ele não estava afastado das telas. Se você quiser acompanhar um pouco do trabalho dele em séries, você pode assistir Narcos, por exemplo, onde ele faz o Miguel. E você dá pra ver um pouco mais do brilhantismo dele fora da lei, né? Que ele pegou um pouquinho de Narcos pra transitar um pouco em Endor. Isso achei fenomenal. Outra coisa que achei fenomenal também, além da atuação, foi a trilha sonora. Vou até botar um trechinho aqui pra vocês. Essa aqui é a trilha sonora que encerra o episódio 2, eu achei muito marcante, porque além de, obviamente, estar destoando um pouco do que Star Wars é, com essa bateria que está mais em alta evidência, você vê que é um tema diferente para Star Wars. Não é um tema punk, não é um tema clássico, não é um tema de orquestra. É um tema mais grosso, mais rude, mais da personalidade do Cassian mesmo, do que, por exemplo, você colocar uma série do Boba Fett, onde os acordes são mandalorianos. A série do Obi-Wan, onde é mais esperançoso e é um pouco mais John Williams. Ele é um pouco mais direto, ele é um pouco mais afiado, assim como o personagem, assim como a história também é. Bom, e aí nessa salada toda de coisas, e aí a gente é introduzido a um personagem maravilhoso, um droid, na verdade, que é o B. Não sei a designação toda dele, mas saiu aí a designação toda dele, é o B. Leia pra ele, B. Lê o quê? Eu posso falar agora? Leia. E eu gostei muito também porque ele é uma parte secundária do Cassian e ele se torna um pouco mais presente nos dilemas do Cassian porque ele fala inglês, ou básico galáctico, por assim dizer. Tem uma personalidade clara e obviamente reflete muito isso em como o Cassian lida com diferentes situações, porque ele já tem aquela convivência com aquele droid, ele já tem aquele bate e volta com o droid já sabe mais ou menos como é que o Cassian age, aquelas mentiras que o Cassian pede para que o droid conte. Então eles são personagens bem enturmados, carismáticos demais. E a gente tem também, né, como eu falei rapidinho ali atrás, a Bix, que é relativamente um par amoroso pro Cassian, mas ela está com outra pessoa, que é o tal do Tim, que eventualmente delata o Cassian pro Império. Pro Império não, pros sentinelas lá de segurança, né, de Morana 1. Ele obviamente acaba morto, e aí a Bix, ela se desilude com o cara, né, porque descobriu que foi ele que delatou o Cassian, dizendo que ele era de Nekari. E todo esse plot, na verdade, se torna muito mais importante quando a gente descobre que Nekari, que ele foi destruído em um acidente de mineração, algo que é comum a gente ver sendo coberto pelo Império, lá em Jedha, por exemplo, acidente de mineração, quando a Estrela da Morte disparou. Então a gente acha que isso é uma calamidade a mais do que está sendo passado aqui. Talvez Cassian, como o último sobrevivente de Nekari, ele tenha as respostas que o Império está tentando censurar. A verdade é essa. Então talvez não necessariamente tenha sido um acidente de mineração, talvez não necessariamente tenha sido uma calamidade natural. E Cassian, ele tem aquele papel de dizer, poxa, eu tô aqui, eu sei o que aconteceu com o planeta e o Império está aqui pra me matar. O que também é algo muito importante, porque no final do episódio 3, o Cassian, ele é recrutado pelo cara que foi contratado pela Bix pra comprar o item que Cassian possuía, que era o rastreador. E ele recruta o Cassian pelo simples fato de que ele vê que Cassian tem aquele algo mais especial. E o Cassian, ele tem uma certa motivação de querer lutar contra o Império. E você vê que esse lutar contra o Império não é exatamente ser o mocinho da sua história, e sim ser o protagonista da história, que resume exatamente o que é a série do Cassian Andor. Então, é isso. Exatamente, essa foi minha review aqui. Poucos spoilers. Passei um pouco em cima aqui da série, mas também, assim, a série como um todo, nesses 3 primeiros episódios, foi mais pra aquecer, pra dizer assim, onde é que você tá na série do Cassian, onde você tá na série de Star Wars. Se você quiser um pouco mais de conteúdo como esse, é só se inscrever no canal rapidinho, deixar o like, obviamente, né, pra fortalecer nosso trabalho. E, obviamente, lembrando assim que eu passei por cima, passei assim, mas eu consegui pegar os plots mais importantes, as coisas mais importantes, justamente porque é difícil avaliar esses 3 episódios como 3 episódios. E sim, a gente avalia ele como um só. Porque, como eu falei, era melhor ter lançado como um episódio só e deixar essa besteira pra lá de deixar um episódio de meia hora, um episódio de 40 minutos, outro episódio de meia hora e cortar algumas partes que fossem essenciais e lançar aquilo como um piloto só. No mais, eu acho que minha nota é tipo um 8 de 10, um 7 de 10 para 8 de 10, 7,5 talvez, com muito potencial de melhorar, porque a gente fica curioso, né, aonde a série do Cassian tá indo, tá bom? Então, é isso, aqui está minha review. Como diríamos aqui na Rádio Imperial, obviamente, acidentes de mineração acontecem, a culpa não é nossa. Ouviu bem?